Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV que só leva boas notícias para vocês, TV da Paz. Hoje nós iniciamos uma nova série do nosso programa, porque nós contamos a história do Brasil, chegamos inclusive a falar da República até a nossa presidente Dilma Rousseff, e hoje nós vamos fazer um programa especial falando sobre o Brasil no século XXI. Nós temos coisas muito importantes para falar hoje, tá? Nosso país, ele tem 512 anos de história, de 1500 a 2012, 308 anos, 1500 a 1808, nós somos uma colônia, 81 anos, de 1808 a 1889, foi o regime da monarquia, e 123 anos, que foi de 1889 até hoje, como uma república. Mas após todo esse processo histórico, as oligarquias estão cada vez mais fortalecendo e se fortalecendo dentro da nação. Então nós vamos mostrar para vocês agora um gráfico, né, sobre realmente aí aonde você se classifica dentro do contexto da sociedade. Então nós temos aí praticamente, vocês estão vendo aí pelo demonstrativo, 70% da população brasileira, tá? Ela está enquadrada aí numa renda até 1866, tá? Depois nós temos 20% numa renda superior, que é a classe B e a classe A. O Brasil ingressou no século XXI sem ter resolvido o grande desafio do país, que é o seu subdesenvolvimento, se omitindo da imensa distância que separa uma minoria de só 30%, com boa educação, padrão de vida, enquanto 70% da população tem uma renda de até 3 salários mínimos, que é ridículo, R$ 622 o salário mínimo, incluindo inclusive os aposentados, ou seja, esse contingente de brasileiros dá 100 milhões de pessoas, gente, é praticamente metade da população do Brasil, tá? Então nós temos aí em primeiro lugar a Petrobras, que tem a gasolina mais cara do mundo. Nós temos a Vale do Rio Doce, nós temos a Ambev, nós temos o Banco Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, ou seja, 3 grandes bancos que dominam a economia do Brasil. A Telefônica, a Santander, outro banco, a OGX, que é a empresa do grande magnata lá do Rio de Janeiro, tá? O Eike Batista e a Souza Cruz. Então aí nós temos as grandes empresas brasileiras, 5 são no estado de São Paulo, tá? 3 no Rio de Janeiro e 2 são do governo. A globalização mundial, ela está muito latente aqui dentro do nosso país, com esses conglomerados que vocês viram na tela, tá? Poderosos que dão e ditam o ritmo econômico governamental, e em especial de toda a sociedade brasileira. Porque, pessoal, a concentração realmente de negócios dentro do país é muito grande em apenas algumas empresas, tá? Então, dentre aqueles 70%, né, que vocês viram lá no início, né, que vocês vão ver um outro gráfico, 30% está em estado de miséria e 20% de grande pobreza, sendo o maior desafio do nosso país, né, que está entrando aí no século XXI, mais fortalecido do que no século XX, mas com elevada concentração da riqueza, né, aumentando os níveis sociais. Então vocês vão ver de novo aí um outro gráfico, justamente da pobreza no Brasil. Tá, a gente está caminhando, mas veja bem, nós temos aí, a nível brasileiro, 30% da população ainda está praticamente aí vivendo na pobreza, sendo que 50% está concentrado ainda lá no Nordeste, tá? Na nossa história, nós tivemos personagens que, através do seu legado, eles colaboraram com uma sociedade mais justa, culta, próspera, mas hoje se faz uma transformação de uma nação explorada para uma nação fraternal, em que todos tenham dignidade e busquem unidos a geração de novos brasileiros, tá? Então nós temos aí mais um demonstrativo para vocês, que é justamente o nível salarial dos funcionários públicos que nós temos no país. Aí você vê o grande desnível. Então imagine lá, R$ 622, que é o salário, né, que a grande maioria da população recebe. Então nós temos aí, né, nesse gráfico, no executivo a média de salário é R$ 6.000. O legislativo é 12.500. O judiciário é 13.500.
O Banco Central, olha só, é 17 mil reais. Então a desigualdade social, ela está ligada com a política governamental voltada para os privilégios dos três poderes da pátria. Órgãos, né, em especial os ministérios, que sangram as finanças da nação através, né, do custo-benefício. A tributação chega a 35% do PIB e um volume de 90 bilhões de desvios está ligado com a corrupção. Então aí vocês têm outro gráfico, né, para justamente elucidar isso aí, tá? Um deputado no Brasil ganha por ano 10 milhões, gente. Então isso é um absurdo com relação à Espanha lá, que não chega nem a 1 milhão. Então tá aí a farra que vocês estão vendo aí justamente na tela, com o nosso dinheiro, tá? Então isso tem que ser feito, várias reformas no país, que nós vamos falar nos próximos blocos, justamente para que isso seja, né, e tenha realmente um equilíbrio dentro da nação, tá? Então, nós teremos que realizar, né, muitos processos institucionais de reforma, tais como reforma política, tributária, financeira, uma maior inclusão social, para ter uma nação inserida na nova era do século XXI e se tornar uma potência mundial em todos os sentidos, em especial com distribuição de renda, tá? A crise de governabilidade provém de uma prática viciada do sistema político institucional que, de governo em governo, eles ficam refém de partidos e grupos que manipulam, tá, o comando e o destino da nação. Isso precisa mudar, tá? Então aí tem outra ilustração para vocês verem, tá? Que inclusive é o slogan que nós criamos no programa anterior: país rico é país sem corrupção. Os órgãos fiscalizadores e o judiciário, eles têm que justamente cumprir a sua responsabilidade. Porque o que é que acontece? A impunidade tem levado o setor público a uma situação insustentável. A corrupção tem que ser exterminada do país. País rico é país sem corrupção, tá? O Brasil é uma das nações mais multiculturais étnicas do planeta, fruto da imigração mundial que vieram ao país oriundos dos 5 continentes, gerando a grande matriz cultural do Brasil, que é a futura raça dourada. Então aí vocês têm uma simbologia justamente da nossa etnia aqui no Brasil, da miscigenação. Primeiro nós recebemos justamente os europeus, depois os africanos, os árabes, ou seja, todas as pessoas se agregaram aqui no país. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse nosso primeiro bloco, e hoje nós estamos falando do Brasil, do seu lado positivo e negativo, dentro do século XXI. É só um minutinho e nós já voltamos.